Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, deixa eu falar para vocês aqui, eu estou com um aconselhamento muito interessante que eu tive que trazer. É uma pessoa que me pergunta acerca do dar a outra face, não é? Então, assim, se nós não podemos revidar o traje, não é? Uma série de coisas que nós não podemos fazer. Isso é verdade, queridos, mas não é verdade quando a pessoa conhece as Escrituras, meus amados. Você entende isso? Eu já tratei sobre isso aqui com vocês, não é? Mas se faz necessário nesse momento. Então, como eu vou lidar com difamação, não é? Com calúnias, e hoje em dia, por meio dessa comunicação cibernética, é a coisa mais simples do universo alguém difamar, contrariar. Quantas pessoas eu tenho de aconselhar com tristezas aí no Facebook, e quantas coisas eu tenho também infelizmente chegado aos meus ouvidos da minha própria vida, de pessoas que não concordam com a minha pregação e não vai falar para que eu, ou seja, diretamente para mim, vai falar o mundo todo, não é? Vai falar que eu sou messingélica, já me batizaram, viu, queridos? Disseram que eu não sou judia, eu sou messingélica, ou seja, eu sou uma messiânica misturada com evangélica. Inventaram um nome para mim, queridos, olha que ponto nós chegamos. Queridos, toda perseguição, toda calúnia, toda difamação provém de um coração que não nasceu de novo, queridos. Ninguém tem que provar que está certo para ninguém, não é? Então, as Escrituras, elas vão dizer para você algumas coisas e algumas coisas que as pessoas acabam não compreendendo, e eu gostaria de justamente ajustar com você essa questão para que você não venha sofrer grandemente com relação à calúnia, com relação a pessoas que estão falando mal de você, com relação a pessoas que não entendem o seu modo de ver, ou o seu ponto de vista, ou sua maneira de viver, e elas vão querer falar mal da sua vida, porque elas sabem só fazer isso, queridos. E entre essas pessoas, se a pessoa não conhece o Eterno, não sabe quem Ele é, você não deve revidar o traje, você deve vencer o bem com o mal. Mas se essa pessoa, ela conhece as Escrituras, queridos, nós temos de admoestar essa pessoa. Você compreende a diferença de uma coisa e de outra? Você entenda isso. Mas o Senhor não mandou dar outra face? Mandou dar outra face para o bandido, queridos. O bandido que rouba a capa, e você tem que dar também a túnica, ele te dá um tapa, e a tua vida é maior do que a tua honra, do que o teu orgulho. A sua vida tem de estar acima, o Senhor quer que você viva, não é? Até a gente tinha uma peça de teatro, né, que a gente até ria demais, não é? Querendo trazer para o tempo moderno, que nosso Senhor Yeshua disse. Então na peça de teatro ficou assim: se te tomarem a carteira, dê também o celular, né? Então, para que você compreenda que a tua vida é mais importante do que qualquer outra questão. Então, quando o Senhor Yeshua está tratando de alguém que te dá um tapa no rosto, Ele não está tratando de um tapa no rosto de alguém que conhece as Escrituras, porque Ele mesmo não aceitou apanhar, queridos. Ah, Celdo, o que você está dizendo? Vamos ler, meus amados, vamos ler comigo? Primeiro vamos ler o texto, tá bom? Olha só, o texto está escrito começando em Lucas, não é? Mateus, é que eu estou em Lucas aqui, queridos, mas o texto é em Mateus, não é? Justamente o Sermão do Monte, não é? Justamente o Sermão do Monte. Então, Mateus, capítulo 5, você vai ler lá comigo, lembra esse texto clássico, que todo mundo fala sobre esse texto. Então, vamos ler lá. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 39, diz assim a palavra, presta atenção, vamos ler juntinhos, para a gente não ficar em dúvida do que a gente está lendo, tá bom? Olha só. Eu, porém, vos digo, não resistais ao malvado, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha, o que quiser pleitear contigo para tirar tua túnica, entrega-lhe também a capa. Queridos, ele está falando de uma situação de violência, uma situação de assalto, uma situação que os romanos viviam fazendo isso com o povo judeu. Você precisa compreender o contexto, porque o que acontece? Você vai acabar se tornando um saco de pancada, se você permitir que isso venha de pessoas que dizem conhecer a palavra.
Tá bom? Céu, da onde que você tirou isso? Vamos lá. João, abre aí comigo, João, direitinho lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha só, João, capítulo 18. Vamos ler? Vamos ler se Yeshua apanhou quietinho? Não é que todo mundo fala, olha, ele foi como ovelha, levado ao matador, e foi de fato. Mas ele nunca deixou de falar a gente religiosa, gente. A gente que fala que era de Deus. Ele não deixa de demonstrar essas pessoas, nem morrendo, nem apanhando. Vamos lá, João 18, vou ler para você aqui, a partir do versículo 22. E tendo dito isso, o que ele disse? Vamos no 21. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho falado e dito. E tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Yeshua, dizendo: assim que você responde ao sumo sacerdote, respondeu-lhe Yeshua: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que você me fere? Queridos, é importante você compreender que Yeshua nunca ensinou a gente a apanhar calado, queridos, se a gente pode se defender. Para com isso, queridos. De onde que você tirou isso na sua mente? Não é? Então, assim, eu estou com alguns aconselhamentos com pessoas passando o mal, com pessoas que se dizem que são de Deus, perseguição. E essas pessoas estão ali caladas, aceitando o traje, dizendo: não, eu não posso perder essa amizade. Meu querido, minha querida, isso aí não é amizade. Isso aí não é amizade. Entende? Então, se meu filho tivesse vivo, ele ia falar: chuta que é demônio, gente. Tem misericórdia. Não é? Então, nós precisamos de compreender que Yeshua, que ensinou isso, queridos, nem Shaul Rachaliah, o apóstolo Paulo, quando ele fez isso com o sumo sacerdote, que Yeshua fez ao servo do sumo sacerdote, não é? Ele também não aceitou apanhar, queridos. Vamos lá ver comigo? Vamos lá ver direitinho? Olha só, veja direitinho aí, abre aí para mim esse texto importantíssimo de Atos 23, 2. Vê se Shaul apanhou e ficou quieto. Vamos ver se ele ficou? Olha só, Atos 18, versículo 17. Vou ler para vocês, que hoje eu não consegui nem fazer o meu estudo prévio para trazer, então eu também estou tendo que abrir as escrituras aqui com vocês. Olha só. Eu peguei o texto errado, mas eu vou achar onde é que ele está. Além de tudo, eu peguei o texto errado. O que acontece é o seguinte: Shaul Rachaliah está diante do sumo sacerdote Ananias, não é? E ele apanha, o sumo sacerdote manda que ele... queridos. Atos 23, nem eu estou lendo direito o que eu escrevi. Atos 23, versículo 2. Vamos ler do 1 em diante. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam com ele, perto dele, que dessem-lhe o tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus lhe ferirá, ó parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, contra a lei tu mandas me ferir? E os que estavam ali disseram: injurias tu o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo disse: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não falará mal do príncipe do teu povo. Então, queridos, um exemplo que a gente tem que ter com Shaul é que a gente não tem que agredir para se defender, né? A gente não tem que amaldiçoar. Olha, o Eterno vai te ferir, viu, parede branqueada, né? Sepulcro caiado. Que não é isso que o Eterno está nos ensinando por meio de Yeshua. Nós não temos de agredir para nos defender, viu, queridos? Você não precisa agredir. O que acontece nos momentos de furor, não é? Vamos supor que é um amigo que te fez isso, um parente. Todos nós temos coisas ruins que nós fizemos, queridos. Eu tenho, você tem. Você tem coisa que você se envergonha, que você fez, e eu também tenho muitas coisas que eu me envergonho, com certeza mais do que você, não é? Então, meus queridos, o que acontece? Naquele momento, quando a gente tem em posse uma informação que a gente pode usar para ferir, esse é o momento que nós queremos usar aquilo como um gatilho, tá bom, meus queridos? Isso foi o que Shaul Rachaliah fez, mas não foi o que Yeshua fez. Se eu falei bem, dá testemunho do bem, mas se eu falei mal, por que você está me machucando? Queridos, esse é o padrão que nós temos de ter com as pessoas.
É o padrão de Yeshua. Nós temos de seguir o padrão de Yeshua. A nossa pergunta tem de ser sempre essa: o que eu te fiz para você me fazer isso? E não chegar para a pessoa: você falando de mim, você que fez isto. Pronto, queridos, olha, aí você já se autocondenou diante do Eterno e Ele não vai poder te defender. Ele não vai poder te defender, porque aí você pecou. Você agiu com pecado em relação ao outro. Você não pode pecar para você se defender, queridos. O direito de defesa é bíblico. É bíblico. Você, perante duas testemunhas, você tem de ter duas testemunhas de acusação sobre a sua vida e você mesmo tem de ser ouvido. Se estão falando mal da tua vida, entende? Não tem base para essas pessoas falarem se não tiver duas pessoas reunidas dando o mesmo testemunho e você não foi ouvido diante disso. Uma pessoa não vai falar mal de você na sua frente, queridos. Você entende? Por isso que a pessoa chama-se traição. Porque a pessoa está falando mal da gente aonde nós não estamos presentes, meus amados. Vocês entendem? E é para você ficar quietinho com isso? Não é para você ficar quietinho. Ah, céu, mas se eu for eu vou explodir. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Ah, bom, aí é complicado, porque você primeiramente vai ter que ter o seu temperamento tratado. Não é, meu querido e minha querida? Não adianta você ir lá, de vez de você ser um bom testemunho, você vai ser um péssimo testemunho diante das vidas. Não é? Então não faça nada que você se envergonhe. Queridos, você tem uma legião de testemunhas ao seu redor. Vou contar uma coisa que aconteceu aqui, né? A Priscila está no momento aí do casamento dela, eu acabo dando ela como exemplo, queridos, porque é que mais convive comigo. Podia dar um exemplo de qualquer pessoa, mas ela é que está mais próxima de mim nesse momento, lidando com uma situação muito grande. E ela está com essa questão do casamento e tem coisas que ela quer fazer e, enfim, ela vai fazendo, ela não pergunta, não tem como, ela não tem tempo hábil para ficar, mãe, o que você acha, o pai, ela tem que resolver algumas coisas, não é? E uma das decisões que ela havia tomado ali, acerca de algumas coisas que são relevantes para mim, são relevantes para a minha cultura como judia, uma série de coisas mais, eu fiquei zangada com ela. Estava vindo aqui para a rádio, nós estávamos andando na calçada da rádio. E eu estava muito zangada com a Priscila, não gritei com ela, não gritei de modo nenhum, gritei com ela. Eu estava, só que se você olhasse para o meu rosto, queridos, eu sou de uma transparência clássica. Infelizmente, você olhando para mim, você sabe na hora, a Cel não está bem, ou a Cel está bem. É só olhar para mim, você vai saber na hora. E aí o que aconteceu? Eu falei com ela algumas palavras que eu não deveria ter dito, eu não deveria ter dito. Falei algumas coisas muito, vamos dizer assim, do tipo, sabe, uma coisa que você fala para machucar o outro sem necessidade nenhuma. Me retratei, né? Mas eu me senti magoada e eu acabei falando com ela algumas coisas que eu não deveria falar de modo algum. O que você falou, Céu? Você passou o passado dela? Não falei nada disso, só falei para ela que, olha, eu honestamente, você já recebeu tudo que você podia, né? Uma coisa muito grave, mesmo porque eu não posso fazer nada por ela que ela não tenha recebido diretamente do pai. Eu não tenho nada a oferecer nem para minha filha, nem para vocês. Eu fui muito rude, muito arrogante e não gritei com ela. Mas eu vi ali que estava uma situação de shedim mesmo, de demônios agindo ali na nossa situação. E normalmente quando é assim, queridos, a gente ora juntas, não é? Normalmente a gente ora juntas. Mas nesse dia eu tinha que entrar aqui na rádio e eu vacilei, não orei com ela. E aí quando foi na hora, normalmente a gente se beija, quando eu estou entrando aqui para a rádio, eu sempre beijo ela para entrar. Naquele dia eu não beijei a Priscila, eu estava muito zangada com isso. E ela seguiu. Queridos, vocês acreditam que uma pessoa de dentro do carro, gente, um carro, ele anda muito mais veloz do que a gente, que nós estamos andando na calçada. Ele parou ali, abriu a janela, o rapaz, e falou com a Priscila, isso mesmo, briga com ela, entende? Queridos, ela na hora sabia que era um shedim, que era um demônio usando a vida daquele rapaz. Ela na hora me escreveu, falou, mãe, o que está acontecendo não provém do pai, não vem do céu, né? Naquele dia nós fomos almoçar juntas, eu saí da rádio, eu não podia jamais ir para casa com aquela situação sem resolver. Eu falei, filha, eu respeito as suas decisões, mas eu estou muito triste com isso, eu estou muito triste com essa situação, porque é uma questão de nós para com o Eterno, que olha, para mim é muito
muito difícil. É uma questão de guardar, salvaguardar você, salvaguardar a vida de vocês que eu amo. Não estou querendo o seu mal de modo algum, não é? Então, queridos, tem maneiras e formas de nós falarmos quando a gente está contrariado com alguma coisa. Nós não precisamos agredir. Ali eu pequei contra ela, me redimi, pedi perdão, falei, filha, eu não quero fazer isso, uma coisa muito feia. Eu não gritei com ela, nada, mas é tipo assim, quando você passa no rosto da pessoa alguma coisa que nem fui eu que fiz, não tinha nada a ver com a minha vida, eu não tinha como fazer por ela absolutamente nada que o Eterno não tivesse dado, né? Mas foi muito triste para mim, para minha autoestima se tornou assim, eu fiquei prostrada por causa disso. Então, queridos, não façam nada que vai te trazer um mal, um prejuízo, alguma coisa. Quando eu exponho para vocês essas coisas, queridos, eu sei que vocês estão acostumados com pregadores que nunca contam os erros, não contam o que fazem, tal. Queridos, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou superwoman, não sou supermulher, não sou Mulher Maravilha. Eu sou uma pessoa que está lutando para ir para o céu todos os dias da minha vida. E é isso que eu quero te ensinar. Se eu posso ser usada pelo Eterno, você pode ser usada pelo Eterno na sua família, em todos os seus arredores. E nunca deixa, queridos, que o sol se ponha sobre a sua ira. Você está irado? Vai resolver. Só espera você se acalmar, mas resolve isso com a pessoa. Não dorme com aquilo. Não dorme com aquilo para Rassatã não conseguir alcançar a acusação, dividir sua família. Eu e a Pri não ficamos divididas de maneira nenhuma. Aquela má situação durou aí 2 horinhas e pouco, que foi o tempo do programa e de nós nos encontrarmos. Fomos aqui no restaurante no Bom Retiro e ela chorou, ela me abraçou, ela me explicou, mãe, olha, não tem como voltar, vai ter que ser dessa maneira agora. Eu entendi perfeitamente o que ela falou. Depois eu descobri que nem era por causa dela. Ela estava assumindo a culpa do delito para evitar que eu ficasse zangada com outras pessoas. Não é que ela faz isso mesmo. Ela prefere ela sofrer o traje do que ela levar essas coisas para outras pessoas. Queridos, é importante que nós não lidemos com a injustiça, tá bom? Quero deixar aqui alguns textos para você. 2 Coríntios 7:2. Eu vou deixar aqui esse texto para você guardar e anotar. Olha só que bonitinho, que importante. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. Isso é uma coisa importante dentro do teu conceito do certo ou errado. Se você está buscando um benefício pessoal, se alguma coisa é para você, ou se você está buscando a iniquidade, você está buscando um complô, você está buscando que as pessoas concordem com os teus próprios projetos de vida, não é? Colossenses 3:25 diz assim: mas quem fizer a injustiça, receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoas sobre essas coisas. Então, assim, queridos, você foi lá, tentou arrumar a situação, não deu para arrumar, queridos, olha, bota uma pedra em cima disso, não é? E pelo amor do Pai, não carregue peso de passado, não carregue peso de passado sobre a sua vida, tá bom? Olha só, o outro texto de igual importância, 1 João 5, no versículo 17, diz o seguinte, olha, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então, queridos, não receba injustiça, não lide com injustiça, não passe com relação às coisas com injustiça. E agora sim o texto de Mateus 17, que era justamente o finalzinho que eu queria tratar com vocês, que trata acerca da própria palavra de Yeshua, o mesmo que falou para você dar outra face, não é? Então, Mateus 18, no versículo 17, diz o seguinte, olha só, vamos começar no versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Queridos, é para você ir repreender aquela pessoa, tá bom? Se ela professa a mesma fé que você. Entre ti e ele, se ele te ouvir, você ganhou o irmão, tá bom? Mas se ele não te ouvir, leva contigo então 2, para que pela boca de 2 testemunhas ou 3 seja toda a palavra confirmada. Se ele não as escutar, então você diga à congregação. E diga, se não escutar a congregação, então você considera ele como um gentil, uma pessoa que não conhece as escrituras e publicano, ou seja, uma pessoa com quem você não deve se juntar, porque é uma pessoa que vai trazer problema para a sua vida, para o seu ministério, para a sua saúde, tá bom, queridos? Então, olha,
não precisa de você ficar querendo se retratar lá ou querendo retratar o que as pessoas fizeram para você. Mas é importante, numa situação de justiça, que você saiba como Yeshua verdadeiramente mandou agir. Não é para dar outra face, viu, queridos? É para você ir lá, repreender, edificar, exortar. Não aceitou? Paciência, queridos. Aí não é mais problema seu, tá bom?